pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É melhor serem dois. Maílson Brandão falando. Patrícia Brandão. E hoje nós vamos falar com vocês sobre o quê? Algumas habilidades do futuro, que é alguns conceitos que podem ser aplicados e desenvolvidos na vida de seus filhos. Exatamente. Quais habilidades que o seu filho vai precisar desenvolver agora, nesse tempo, futuro que já é agora já, tá? Importante demais você estar atento a esses quesitos que a gente vai falar com vocês aqui, tá bom? Antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, clica aqui em algum lugar aqui, se inscreva, ative o sininho para você receber de primeira mão todas as nossas orientações, nosso conteúdo aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, então vamos começar então, meu bem. Qual que é então? Qual que é a primeira habilidade que nós devemos incentivar os nossos filhos para esse novo tempo? É aprender matemática? É aprender português, linguística? Como que é? Bom, isso é importante, né? Também. E com certeza ele vai aprender isso. Mas de repente a gente fica tão apegado a respeito de notas de escola. Ai, meu filho tem que aprender a fazer contas de cabeça e sem necessidade, porque hoje a gente tem calculadora no celular em todo lugar. Então, às vezes a gente fica tão apegado a esse conceito que o meu filho tem que ser um nerd na escola e acaba esquecendo um ponto fundamental no desenvolvimento dele na vida adulta. E olha só, não que isso não seja importante, tá? E de repente quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas você está indo contra tudo que vocês passaram e tal. Não, isso tem sua importância, mas existem algumas outras características, habilidades que você precisa de atentar, a prestar atenção, a desenvolver na vida dos seus filhos, porque se você não fizer com eles, eles vão passar pelas mesmas dificuldades que você provavelmente está passando. E olha só, é interessante a gente falar sobre isso, porque o brasileiro, ele não é ensinado basicamente para duas coisas, tá? A primeira delas, inteligência financeira. Muito difícil você encontrar as pessoas hoje aqui no Brasil que não têm passado por algum tipo de dificuldade financeira. E a segunda é o quê? A falta ou a falha em desenvolver a sua inteligência emocional. E a gente quer falar sobre inteligência emocional, nessas habilidades aqui que a gente vai estar comentando com vocês, que você precisa desenvolver na vida dos seus filhos. E a primeira delas, qual que é, meu bem? Negociação. Negociação. Você tem treinado o seu filho a negociar as coisas? Não estamos falando de barganha, não estamos falando, você tem que fazer isso, porque senão você não vai ter isso. Não vai ter isso. É barganha, não é negociação. Negociação é você desenvolver essa habilidade da inteligência emocional na vida dos seus filhos. Um dos exemplos é provocar a ação para isso. Provocar, né? Essa negociação. Nós vemos assim que às vezes a timidez ela é desenvolvida exatamente nesse momento. Que você pede para o seu filho, por exemplo, ô filho, vai lá no garçom e pede uma água. Exatamente. Aí ele fala, não vou. E você não questiona. E você pega, aceita o comportamento. Aceita aquilo, você vai lá e pega para ele. É uma oportunidade de você desenvolver isso nele. De mandar o seu filho, às vezes isso é difícil, né? Mas se você entender o que a gente está falando aqui, você vai desenvolver isso nele. Por exemplo, a minha filha, ela gosta muito de pão de queijo. E aí, ela sempre levanta de manhã e fala, pai, vai lá comprar pão de queijo? E temos uma padaria aqui bem perto de casa. E aí, eu levanto, vou lá e compro na maioria das vezes. Mas, há algum tempo atrás, eu comecei a desenvolver isso nela. Falei, filha, vai lá você e compra. Pai, não, mas eu tenho que passar cartão, mas eu tenho que... eu não vou pedir não, deixa, eu não vou querer comer. Exatamente. Não vou querer fazer. Não, você vai. O papai vai acompanhar você. Eu fui com ela até no portão, ela abriu o portão, ela saiu. Aí eu fui atrás dela. Cartão de crédito. Exatamente. Ela saiu, falei, filha, toma o cartão, vai lá e compra. Aqueles cartão de aproximação. Falei, vai lá, pede 20 pão de queijo, e você pega e passa o cartão para aproximação. Tá bom, pai. Ela pegou, foi, eu fiquei olhando ela foi, comprou e voltou. Maravilha, tudo certo. E isso é uma das questões, uma das coisas que você pode começar a fazer com o seu filho, tá? E não só pode, é necessário você fazer. Estimular ele nessas negociações diárias. Ensinar ele como ele se comportar dentro desses ambientes que hoje nos parece que é muito comum, mas é esse o dever do pai, ensinar eles a tomar conta desses lugares, incentivá-los a fazer isso. Tipo nessas lojinhas de games, às vezes eu levo eles naquelas lojas de game de shopping, é a mesma coisa, incentivando eles a praticarem, entenderem essa questão de negociação. E é interessante, ela fala assim, pai, isso aqui é muito caro, né, pai?
Ah, por que isso aqui quando é esse sai valor? De férias, Exatamente, estimulando. E outra coisa, como nós ensinamos eles? Nós damos uma mesada para eles mensal, para eles poderem guardar o recurso deles, porque geralmente no final do ano, ou quando a gente sai de viagem, é isso o recurso que eles têm para eles comprar as coisas que eles se interessam. Tudo isso ensinando o quê? Ensinar o valor, a inteligência financeira e o desenvolvimento da negociação de situações comuns que todo dia eu e você estamos inseridos e às vezes não paramos para pensar que nós devemos colocar também nossos filhos dentro desse conceito. E negociação não é apenas compra e venda, tá, gente? É você conversar com as pessoas, é você perguntar, é você entender essa troca de valores por produtos, de produtos por valores. É muito importante desenvolver isso na vida do seu filho. Faça isso. Qual que é outra coisa, meu Deus? A orientação de servir. Quando eu tenho essa habilidade desenvolvida, eu acabo compreendendo melhor o que as pessoas querem dizer. Então eu sempre estou aberto a escutar dentro das equipes de trabalho, dentro do casamento e dentro da criação dos filhos, entre eles, entre a gente. Então a orientação para servir, mostrar a importância que você está sensível ao outro, ao seu próximo, né? E as necessidades. A necessidade. Né, a gente aplica muito aqui neles. Isso é importante também, porque o servir está muito ligado com o propósito. E muitas pessoas chegam e falam assim, mas isso, qual que é o meu propósito? Nossa, eu tenho uma dificuldade de identificar o meu propósito. O propósito de todo mundo, tá? Em algum nível é em servir o próximo, em ajudar o próximo. Então, é importante você ajudar, incentivar o seu filho a servir com aquilo que ele já sabe, com aquilo que ele tem. Tá? Mas Maílson, meu filho não tem nada. Não, ele tem alguma coisa. Às vezes é uma roupa que não serve mais, ele pode servir alguém doando. Um brinquedo, ele pode servir alguém doando. A Esther tem 9 anos, ela serve o irmão dela ensinando. Então é importante você ensinar o seu filho a importância de se doar para os outros. Por quê? É um mandamento também. A Bíblia fala o seguinte, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, você entendendo que você tem que se amar, você tem que transbordar esse amor na vida das outras pessoas. E como é que você faz isso? Uma das maneiras de você fazer isso é servindo. Então você tem que ensinar os seus filhos a servir com aquilo que eles têm. Uma das características que ele vai desenvolver é o que, meu bem? Fala essas aqui, ó. Colaboração, isso. O trabalhar em equipe e ser mais prestativo. Olha só, são 3 coisas aqui, ó. Colaborar, trabalho em equipe e ser prestativo. São coisas que eu e você na nossa vida adulta tivemos algum tipo de problema em alguma vez, não é verdade? Às vezes a colaboração com os outros, ou você colabora demais ou você não colabora nada. Exatamente, igual a Esther. A Esther ela já tem isso naturalmente. Ela gosta, toda vez ela tá ali ajudando o irmão, tá ali dentro da sala de aula, que é uma das coisas que a gente escuta bastante dela. Nossa, ela acaba de fazer a tarefinha dela, ela já vai lá ajudar os colegas. Bacana. Gosta de servir a professora. Então é algo que eu também tenho que ensinar para o Josué, porque quando a gente fala alguma coisa, às vezes ela vai lá, ela quer fazer antes dele. Então a gente fala, deixa ele fazer. Então isso é desenvolvido, é uma habilidade que você também, como pai, como profissional, você pode desenvolver isso na sua vida também. Essa orientação de servir, escutar, ser mais sensível e prestar mais o tempo, prestar mais atenção naquilo que se passa durante o seu dia, né? E assim, antes de entrar no próximo, o servir é o caminho do aprendizado. Porque quando a pessoa ela entende que ela tem que servir, ela vai sempre estar procurando, nossa, eu tenho dificuldade nisso, então eu vou aprender isso daqui. Por exemplo, falar em público aqui, gravar vídeo, seja lá o que for. Um dia isso aqui já foi uma dificuldade para mim, uma dificuldade violenta, você não tem ideia da dificuldade que era falar em público. Mas quando eu comecei a ver que hoje uma das coisas que eu faço, eu sou professor já há alguns anos, o meu trabalho é servir as pessoas através do conhecimento. E eu entendi que falar em público é o principal caminho para poder, que me liga ao propósito e servir as pessoas. Então, qual que é o próximo tópico aí das habilidades? Julgamento e tomada de decisões. Olha só, e aí? Você que não gosta de decidir as coisas, às vezes você até fala assim, meu bem, o que você acha de a gente comer macarrão com piqui? Ou frango com piqui, que é melhor, né?
Aí você fala, pode ser, você nunca consegue decidir aquilo que você vai comer, você nunca consegue decidir o que vai vestir, nunca consegue que emprego você vai trabalhar, que faculdade que você vai fazer. Se você não gosta de tomar decisões na sua vida, você já está tomando uma decisão agora, mesmo você não querendo, já é um posicionamento de uma decisão. E depois, o que acontece? O resultado vem e o que você fala? Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Não decidiu, alguém mas é uma vai decisão. tomar. Exatamente. É julgamento, né? Você tem que julgar, ter resiliência nesse meio do julgamento, né? Se colocar no lugar do outro, entender a história, né? E assim, a decisão é tão importante e é uma coisa assim que nós fazemos todos os dias, tá? Uma vez eu vi um estudo que dentro de um jogo de futebol, o jogador ele toma cerca de 2.000 decisões dentro de um jogo. Eu falei, aquilo é um absurdo, eu acho 2.000 decisões dentro de um jogo, decisões para quem que ele vai tocar, para quem vai receber, são micro decisões que a gente toma. Algumas são conscientes, outras não, mas a decisão ela faz parte da nossa vida. E quem tem melhor resultado? Aquele que decide uma decisão consciente, sabendo o que ele está fazendo. Só que, por outro lado, o nosso cérebro não gosta de tomar decisões, porque decisões ela consome muita energia. E aí, às vezes, o que as pessoas fazem? Elas ficam fugindo das decisões e entregam a decisão delas na mão de outros. Estão no piloto automático, né? Entram no piloto automático e elas acabam não vivendo a vida que elas gostariam. Então, você tem que começar a desenvolver isso na vida do seu filho. Isso é para você, tá? Acorda. E aí, traz isso daí o quê? Na aplicação, na educação dos seus filhos, ensinando eles, incentivando eles a tomarem decisões, não deixando que você tome decisões por eles, porque isso se torna muito fácil e é um comportamento que lá na frente pode gerar em procrastinação, porque depois alguém sempre vai decidir para mim, então sempre vai deixando isso para frente. As pessoas não conseguem ter os resultados que elas poderiam ter de fato, porque está sempre esperando que alguém decida por elas. Então é uma série de problemas que você pode evitar e você tem que trazer isso para o dia. E como é que você faz isso? Sempre pergunte para o seu filho, o que é que você gostaria? Mas então tem que ter aprovação? Não é ter aprovação dele. Quando ele chega com algum tipo de indagação sobre algum tipo de decisão, responda com perguntas, tá? Responda com perguntas, meia resposta e uma meia pergunta. E a gente está muito acostumado de receber tudo pronto, né? Sim. A gente cria uma preguiça, uma habilidade desenvolvida, a preguiça, que você tem que descartar isso daí é um hábito, né, de não querer pensar. E isso é muito comum, você também jogar a responsabilidade pro outro e não assumir a responsabilidade. É muito mais fácil isso. Então, quando a gente se coloca em posição de tomada de decisão, aí sim você vai alcançar aquilo que você deseja. Você vai conseguir dar a melhor educação para os seus filhos. E outra, o papel é nosso de desenvolver isso em casa. Não esperar que o mundo venha trazer isso para dentro da sua casa, não. De que forma que você quer deixar os seus filhos para o mundo e não esperar nada dele. E o outro ponto é o pensamento analítico. Quando eu tenho essa habilidade desenvolvida, eu vou deixar as minhas crenças de lado e vou entender qual é a opinião do outro. Exatamente, analisar a situação, né? Porque às vezes, se você não fizer isso, se você não tiver esse pensamento analítico, esse pensamento crítico sobre si mesmo, você vai aceitar muito as coisas, tá? Então é importante você ensinar os seus filhos a exatamente pensarem a respeito do que é e o porquê dessas decisões. Porque senão o que acaba acontecendo? Eles acabam, como a Patrícia disse agora há pouco, eles acabam entrando dentro de um modo automático que às vezes alguns vão ficar dormindo uma vida inteira, não vão acordar. Exatamente. A gente estava falando esses dias aqui, a gente fez uma live agora há pouco, e eu até comentei, vou comentar com vocês aqui. Eu estava fazendo uma viagem, fizemos uma viagem agora esse final de ano, e aí a Esther e o Josué tiveram uma discussão dentro do carro. E aí nessa discussão, ela falou bem o seguinte, eu não gosto do Josué. A Esther de 9 e o Josué de 6. De 6. Aí eu falei, filha, você não ama o seu irmão? Ela falou assim, eu não sei se eu amo não. Eu falei, é? Por que você não sabe se ama? Ele fica brigando, não sei o que tem, papapá, não sei, não quero saber. Tá bom. Falei, toma cuidado, tá? Toma cuidado com o que sai, com as palavras que saem da sua boca, porque as suas palavras, elas têm poder. E aí eu peguei, fiquei quieto, e eu fiquei numa vontade violenta de falar alguma coisa pra ela, né? Tipo, você tem que educar, você tem que aceitar, e mudar, acho que você vai falar isso pro seu irmão e tal. E aí passou uns 20 minutos, 15, 20 minutos, aí ela pegou e falou assim,
ficou aquele silêncio dentro do carro. E bicuda. Bicuda. Aí ela parou um pouquinho, ela falou assim, pai, o que você quis dizer com esse negócio dessas palavras, que eu sou resultado delas? Eu falei, tudo aquilo que você fala, filho, é algo que está dentro do seu coração. Tudo aquilo que você fala é algo que está escondido em algum lugar aí dentro de você. E você, quando você está nesses, assim, você braba, você vai falar. Aí eu perguntei de novo para ela, falei, você ama seu irmão? Aí ela olhou para ele assim e falou assim, eu amo, pai. Então eu perguntei, qual que é a Esther de verdade? Essa Esther agora que ama o irmão dela, ou aquela Esther de 20 minutos atrás que estava brigando e falando que não amava o irmão? Ela é a Esther que ama o irmão. Falei, tá vendo, filha? Toda vez que você sai do seu estado, você fica irada, nervosa, você vai tomar decisões que não é você que vai se arrepender depois. Ela parou e falou assim, é verdade, né, pai? É verdade. Aí eu falei, você ama seu irmão? Ela falou assim, eu amo. Qual que é a Esther de verdade? É essa ou aquela? Ela falou assim, é essa. Então tá bom, então fala pro seu irmão. E aí eles se abraçaram dentro do carro, e tudo bonitinho e tal. O que é isso? São situações que você fala, mas isso ela tem 9 anos, tem 8 anos, tem 9 anos. Como é que eu faço isso? Primeiro, você não consegue fazer, na maioria das vezes, aquilo que você não sabe. E aí você vive hoje uma vida, porque o que você vive hoje é reflexo do que seus pais te ensinaram. E aí você pode falar, mas Maílson, então é culpa dos meus pais? Não, não é culpa dos seus pais. Seus pais também não sabiam, tá? Mas você acordou. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você acordou. E se você acordou, o que você tem que fazer? Você tem que corrigir isso. Você tem que aprender, você tem que desenvolver a sua inteligência emocional. Porque quando você desenvolver a sua inteligência emocional, você também vai conseguir ajudar os seus filhos emocionalmente. Primeiro a gente tem que praticar para depois aplicar. Todo conhecimento ele vem e é aplicado na tua vida, no dia a dia. Se não aplicar, não faz sentido, né? Exatamente. Da mesma forma, isso na vida dos seus filhos. Não adianta nada você falar de algo daquilo que você não vive dentro da sua casa. E eles sacam isso. Do seu relacionamento, isso não adianta. E é tão engraçado quando isso é de fato a sua vida, quando a gente descobriu a inteligência emocional, passamos pelas vivências, experiências, tudo mais. Hoje a gente pega os nossos filhos repetindo aquilo que a gente ensina. Mas isso é muito bacana, porque não é só a fala, mas é o nosso comportamento diante deles, ensinando, treinando para a vida adulta, né? Porque muitos aí, adultos, paralisados, bloqueados por causa da criança que eles foram lá atrás, sem descobrir isso. Então é importante, gente, muito se dedique, tá? Se dedique aí. Se você quiser fazer nesse momento que você estiver vendo esse vídeo aqui, em 2021, o que é interessante? Entre em contato com a gente, tá? Manda uma mensagem pra gente, que a gente tem uma mentoria, um teste que a gente faz para poder identificar o seu grau de inteligência emocional, tá? É muito bacana. É um teste bem interessante. Se você gostar, se você tiver esse interesse, entre em contato aqui com a gente através do link que está aqui na descrição e a gente vai fazer isso com você, tá bom? E para a gente concluir essas habilidades, só para fazer uma recapitulação aqui, a primeira delas é negociação, segunda é orientar os seus filhos para servir, tá? Ensiná-los a tomarem decisões, pensamento analítico, tá? E o último é ensiná-los a não fugir dos problemas. Opa, quase caiu o negócio aqui, mas amar os problemas. Resolver os problemas. Resolver os problemas. Porque atrás de todo problema tem o quê? Uma recompensa, uma solução, uma oportunidade. Sempre tem, tá? Atrás de um problema tem. Se você hoje não está passando por alguma dificuldade na sua vida, algum problema, você parar e começar a questionar essa situação que você está passando, você vai começar a encontrar ali algumas coisas que você precisa melhorar. Comece a incentivar os seus filhos. Quando eles encontrarem um problema e quiserem fugir, fala, filho, como seria se você conseguisse resolver esse problema? Olha como é que é interessante. As perguntas são excepcionais, tá? Por isso que é uma das coisas que você precisa de aprender também. A desenvolver. As perguntas são excepcionais. Como é que você se sentiria se você conseguisse resolver esse problema? O que você sentiria? Quando você faz essas perguntas abertas e você incentiva o seu filho a enfrentar os seus problemas, vai tornar ele um adulto muito mais produtivo, tá? Resiliente, porque ele não vai ficar... Vai saber trabalhar, ele vai levar com pressão, exato. Estresse. Ele só vai ensinar, não, porque problema é uma oportunidade. E se você parar para analisar, todas as grandes invenções que existem hoje, elas vieram porque alguma pessoa olhou ali
e vi uma oportunidade por trás daquele problema. E hoje incluímos, né, a luz, telefone, lâmpada, carro, pneu, tudo isso, o avião, tudo isso foram situações que em algum momento eram um problema. Isso aqui não tem jeito de resolver não. Alguém foi lá e falou assim, não tem jeito de resolver. E hoje nós usufruímos disso, porque atrás de cada problema tem sempre uma solução. Nossa, deu 20 minutos de vídeo. Tá vendo? Você fala muito. Mas é assim, gente, pegue 5 pontos aí que a gente abordou com vocês, são as habilidades do futuro que precisa ser desenvolvido, tanto na tua vida como na vida dos seus filhos. Senta com o seu cônjuge e veja de que forma que isso possa melhorar na vida de vocês, na criação dos filhos, na comunicação, na empresa. Como que é que vocês podem desenvolver isso? É muito importante vocês pegar esse conhecimento que vocês estão tendo agora e aplicar de imediato na vida de vocês. Beleza? Se vocês quiserem uma mentoria com a gente, é só também entrar aqui embaixo, tem os links aqui. Entre em contato, que a gente tem uma mentoria gratuita para casais, é bem legal, é uma coisa bem bacana de se fazer. Só você clicar aqui e se inscrever, que a gente entra em contato com vocês. Não se esqueça de também se inscrever no canal e se você ver esse vídeo aqui foi relevante, te ajudou de alguma forma, compartilhe ele nas suas redes sociais, beleza? E nunca se esqueça que é melhor ser em dois. Até mais, gente. Mais.